terra, boa tarde a todos. Estamos aqui com o nosso pós-jogo da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense, infelizmente, foi eliminado. Saiu para o Goiás, Goiás 2, Fluminense 1. O Flu tá fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Num jogo marcado por uma série de acontecimentos interessantes para a gente debater aqui no nosso pós-jogo, né? Já quero pedir para vocês deixarem aí os comentários de vocês. O que vocês acharam desse resultado? Coloca no comentário, não coloca no chat desse vídeo não, para vocês poderem, para eu poder responder vocês e a gente trocar uma ideia. Qual foi o motivo na visão de vocês dessa eliminação do Fluminense da Copa São Paulo? Mas a verdade, assim, fazendo uma análise anterior a tudo isso, essa eliminação ela estava escrita, né, nas estrelas. A gente sabia que o Fluminense dificilmente iria muito longe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dava até para passar pelo Goiás hoje, mas a gente sabia que era difícil o Fluminense ir longe, porque diferente das outras edições, o Fluminense ele não se planejou para essa competição e a gente está vivendo um momento de entre-safra, né? Jogadores do 20 que disputaram a última Copa São Paulo, alguns em condição de disputar essa, outros já não em condições, porque já está com 21 anos. Estão inclusive alguns desses jogadores já sendo emprestados para clubes aqui do Rio de Janeiro para disputa do Campeonato Carioca, outros sendo vendidos, né? Outros sendo também emprestados para outros clubes de São Paulo, até fora desse eixo Rio-São Paulo. Então a gente subiu a safra sub-17 para disputar o sub-20, que no caso é a Copa São Paulo Futebol Júnior. Inclusive com jogadores que estão estreando agora no 17, como Kaique Almeida, por exemplo, tem 16. Então muitos jogadores desse time, fisicamente, em termos de maturidade, não estavam em condições ainda de disputar a Copa São Paulo, mas foram lá para a disputa da competição e fizeram um bom papel, na minha opinião, dentro das possibilidades. Então a gente sabia que essa entre-safra já era complicada. Além disso, no bojo disso, trazendo ainda esses agravantes, a gente pode também analisar, aí a gente vai para a parte do campo, né? Campo e bola. O Fluminense foi muito prejudicado mais uma vez, né? Por sua sede, né? Um gramado sem nenhuma condição de jogo. Isso aí eu falo para os dois, não só para o Fluminense, como para os seus adversários. Tanto é que o jogo contra o Goiás hoje foi mais um jogo, já contra o Guaratinguetá tinha acontecido isso, Atlético Guaratinguetá, e mais um jogo hoje em que nós não tivemos jogo, né? A gente teve muita imposição física. O Goiás levou vantagem sobre o Fluminense, principalmente, e o Goiás mereceu a classificação, a gente tem que ser honesto. O Goiás foi melhor durante todo o jogo, mas quando eu falo melhor, não é que o Goiás criou muitas chances de gols, não. É porque o Goiás fisicamente, ele dominava o jogo. O Goiás ele jogou, e outra coisa, o time do Goiás é bem mais organizado que o time do Fluminense. E aí a gente pode fazer uma crítica ao trabalho do técnico do Fluminense, que, na minha opinião, não fez um bom trabalho nessa Copa São Paulo para um estreante, né? Ele que veio do Botafogo, não fez um bom trabalho nessa Copa São Paulo. Eu já vou falar sobre o trabalho dele, né? Espero que ele melhore, espero que tenha sido só uma adaptação, mas na minha opinião ele fez um trabalho ruim no que se refere a campo e bola. Mas o que o Goiás fez? O Goiás ele entrou no 4-4-2 e com as linhas mais bem compactas e marcou o Fluminense pressão, não deixou o Fluminense começar o seu jogo. Quando o Fluminense tentava começar o jogo, o Goiás adiantava as linhas, inclusive a linha defensiva, e jogava no campo do Fluminense, pressionando o Fluminense, e o Fluminense estava bicão. O Fluminense não conseguia sair jogando. O Arthur nem tocar a bola tocou no primeiro tempo, uma partida muito ruim do Arthur. O Arthur fez uma Copa São Paulo muito abaixo. Não sei se essa coisa de colocarem no Arthur uma expectativa muito grande está atrapalhando ele, ou se é o caso, o fato dele ainda não estar preparado para jogar no 20. Não sei o que está acontecendo, mas o Arthur é um jogador que ele se movimenta muito pouco no jogo, ele não dá opção, ele dá o toque, fica parado, ele não tem intensidade, ele não é um jogador dinâmico, um jogador que, por exemplo, vem para receber a bola, para construir, já dá o passe, já passa à frente. Um jogador que na hora de defender ele volta para ajudar os companheiros, dá um carrinho aqui, se precisar dar um carrinho, compõe linha defensiva. Não, o Arthur é um jogador muito técnico, você vê que ele é muito técnico, mas que ele recebe a bola e tenta um encaixe, tenta um passe, tenta uma jogada individual ou um passe de profundidade, mas fica parado. Ele não se apresenta, e se a bola não for nele, ele não se coloca em condição de jogar e de participar do jogo coletivo. Isso é uma coisa que eu percebi durante essa Copa São Paulo. Sabe, o Arthur parece aquele jogador antigo, né, dos anos
80, o 10 clássico, que a bola tem que chegar nele, não ele encontra a bola. O Ganso, por exemplo, melhorou muito seu futebol porque o Ganso passou a ir de encontro à bola e não só esperar a bola nele. Isso daí é uma coisa que o Arthur precisa trabalhar. Não foi bem, não tem dinamismo, não se apresenta, não faz o jogo coletivo dele fluir. E então foi muito mal nessa Copa São Paulo. Mas vamos falar aí do campo e bola, gramado em péssimas condições. O Goiás fez o que eu falei, marcou pressão. Fisicamente o Goiás é muito melhor que o Fluminense. Os jogadores do Goiás são jogadores 20, alguns 21, acho que pode 3, né? E o Goiás, ele fisicamente ele estava sobrando. Tanto é que as maiores chances do Goiás no primeiro tempo surgiram de bolas que o Goiás tomou da gente no nosso campo de defesa e cruzou na área com cabeçada para linha de fundo, um chute que passou raspando na trave, que nem foi o chute do 10 dele, que é um bom jogador. E o gol do Goiás sai disso, de uma bola retomada. Houve uma falta, na minha opinião, do jogador do 10 do Goiás, o Wendel, né? E ele dá o toque pro camisa 3, o zagueiro entra livre sem nenhuma marcação, porque entre a primeira linha do Fluminense e a segunda havia um buraco, um hiato imenso, muito espaço pro Goiás. O 3 pega, corta para dentro, olha, espera, dá mais um toquinho à frente, vê o posicionamento do goleiro, ou seja, ele teve tempo para fazer isso tudo, chutar no canto e fazer 1-0 para o Goiás no primeiro tempo. Merecidíssimo. E eu contabilizei aqui, o Fluminense no primeiro tempo não deu um chute ao gol do Goiás. Vocês terem que entender como é que estava. O Isaac, muito isolado. A contusão que ele teve pode ter atrapalhado, mas estava muito isolado. O meio de campo do Fluminense não conseguia fazer a transição, não conseguia fazer a bola chegar pro João Neto, que ficava a uma distância imensa dos jogadores de meio de campo do Fluminense. Quando o zagueiro pegava a bola, os meias do Fluminense estavam a pelo menos 10, 15 metros do zagueiro. O Freitas era o único que voltava para receber essa bola e tentar dar a sequência jogada, mas ninguém se aproximava do Freitas. O Freitas pegava sozinho, vinha 2 jogadores do Goiás nele, ele não tinha muito o que fazer, ou ele dava um chutão para frente, ou recuava para os zagueiros. A tônica das jogadas da criação do Fluminense foi essa, porque o Arthur não se aproximava do Freitas, né? não fazia o jogo de aproximação, o Eric também não, né? Ficava mais ali na contenção, e o Fluminense não conseguia criar. Outra coisa que eu acho uma temeridade, o Johnny, que é um jogador que tem a capacidade da profundidade, da jogada de fundo, do drible, de criar as chances de gols, o Johnny, ele jogou como um zagueiro pela direita. O Johnny, ele simplesmente não teve a oportunidade que ele teve no ano passado, quando ele jogava quase como um ponta-direita. O Johnny jogava como ponta-direita, o Fluminense jogava no 3-5-2, com o Marcos Pedro como terceiro zagueiro, e o Johnny era liberado. E quem fazia a cobertura do Johnny era o Edinho, no ano passado. E esse ano não, o Johnny foi um quarto zagueiro, um zagueiro pela direita. Você poda um jogador como ele, o técnico não percebeu a qualidade que o Johnny tem de ser esse jogador de infiltração, que foi na última Copa São Paulo, que foi nas competições do ano passado. Então matou o Johnny. E aí ficou isso. Freitas pega a bola, ninguém se aproxima do Freitas, o Arthur parado no lado direito do campo sem se movimentar. O João Neto às vezes voltava para receber a bola para tentar uma jogada e ele era o centroavante, né? O João Lourenço, também tentava voltar às vezes para receber e tentar um drible, mas era tudo jogada individual, não dava sequência a nenhuma jogada, e o Fluminense era um bando e não conseguia criar. Quando o técnico do Fluminense percebe que não vai ter jeito, que o Goiás vai continuar melhor, e o Goiás teve uma grande chance com o 9 dele que chutou cruzado para fora no lançamento desse Wendel, o que o técnico do Fluminense faz? Finalmente ele entende que ele precisa colocar jogador com mais mobilidade. Ele faz algumas substituições, ele coloca o Luan Brito, tira o João Lourenço, coloca o Luan Brito já entra melhor, porque o Luan Brito, não sei porque nem que ele é reserva nesse time, porque é um centroavante técnico, com mobilidade, não centroavante paradão. Ele abre o João Neto começa a dar mais opções, e o Luan Brito começa a tentar chute de fora da área, tabela, só que ainda assim, o meio de campo do Fluminense continua morto, estático e sem criatividade. É quando uma substituição é feita, a entrada do Enzo. O Fluminense coloca Agner, coloca Enzo, tira o Arthur, que estava muito mal, né, do jogo, e o Enzo é o ponto de mudança do Fluminense. Não foi feita nenhuma mudança tática, a bagunça continuou. Só que qual foi a diferença? Quando o Enzo entra, muito bom jogador, um canhoto, rápido, driblador, inteligente,
que se movimenta o tempo todo, que é o que eu cobro do Arthur. Tá na direita, tá na esquerda, dá o passe, já sai para receber na frente. Visão panorâmica, mete cavadinha pros caras de frente. O moleque entra, e na primeira jogada dele, ele já costura dois, manda um balaço para fora. Na segunda, ele distribui na esquerda, o Jeff entra livre e cruza mal. Na outra, ele pega, mete o Johnny entre as linhas de defesa dos caras, o Johnny cruza para trás, o João Neto é travado. Ou seja, ele já tinha criado 3 chances no pouco tempo em campo. E aí vem o lance do gol, o escanteio, o Freitas faz uma jogada individual espetacular, cinematográfica, corta para dentro, traz para fora e bate cruzado, começa a empata o jogo. E aí que o Enzo começa a desfilar mais ainda, porque ele começa a trabalhar bola sempre com o Agner e com Freitas, e os 3 começam a coordenar a jogada de transição ofensiva do Fluminense. E o Fluminense começa a chegar no gol do Goiás e dominar o jogo. Foi a única vez no jogo que o Fluminense foi melhor que o Goiás. Foi durante os 30 minutos, durante os 25 minutos, até os 36 minutos, que é quando o Fluminense é soberano. O próprio menino, o Enzo, ele recebe uma bola, dá no Luan Brito, o Luan Brito entra livre, chuta o goleiro dos caras, defende com o pé. Uma enfiada do Enzo, mais uma bola do Enzo para finalização do Luan Brito e defesa do goleiro. Depois outra jogada do Enzo que ele tabela com Freitas, ele recebe chapa no canto, o goleiro pega. Depois o Enzo vem pela direita, dá o passe para dentro pro Luan Brito de chapa, sozinho, poderia ter chutado cruzado, chutou, e o goleiro pega no canto. Isso é o Enzo. E ele ainda passou mal, né? Ainda tava passando mal, meio que vomitou. Enfim, Fluminense soberano. Esse moleque mudou a realidade do jogo. E aí é quando sai o gol do Goiás, um escanteio batido, né? Uma falha defensiva bizarra da defesa do Fluminense, o Kaique Almeida falhou, porque o jogador dos caras nem saiu do chão. O cruzamento foi ruim, foi reto. Passou pela defesa do Fluminense, o cara cabeceou, a bola passou por baixo das pernas do goleiro. Estão atribuindo culpa ao goleiro, na minha opinião, ele não tem culpa nenhuma. Porque o cara cabeceia na pequena área, queima a roupa em cima dele, a bola passa no lugar mais difícil para ele defender, que é entre as pernas. Ele ainda tenta fazer a base, mas são coisas de segundos. Não dá pra culpar o goleiro por causa desse gol, com todo respeito a quem quer culpar, porque o cara vê a bola passar por baixo das pernas, acha que é culpa do goleiro. Gente, nem toda bola embaixo das pernas é culpa do goleiro, não. A cabeçada foi queima-roupa. Foi uma bola muito difícil de ser defendida. O goleiro não tem culpa e não dava pra ele sair do gol porque a bola foi baixa. Tanto é que o cara cabeceia sem sair do chão. Então foi uma falha defensiva do Fluminense, no momento que o Fluminense era melhor. E aí o time sente o golpe, o Goiás desce a linha e o Fluminense não consegue mais fazer jogada e ainda tem mais, ou melhor, tem mais uma chance aos 47 minutos, de novo com quem? Com o Enzo. Ele recebe uma bola do Freitas no meio de campo, dribla 1, dribla 2, dribla 3, avança, dá uma cavadinha, bota o Luan Brito na cara do gol, o Luan Brito dá um toquinho por cima do goleiro, a bola ia entrar, o zagueiro tira de bicicleta em cima da linha e salva o gol do Fluminense. Mais um passe do Enzo. Vocês contaram quantas chances que esse garoto criou? 5, gente. 5. E aí, o que acontece? Ah, o treinador mexeu, o time melhorou. Não, o treinador colocou jogadores melhores em campo. Jogadores que deveriam ser titular em campo. E esses jogadores, por sua conta, fizeram a diferença. Porque, taticamente, o Fluminense não existiu. O Fluminense foi uma bagunça do início ao final do jogo. O Fluminense não tinha nenhuma estrutura tática definida. Era um bando. O Enzo botou a bola debaixo do braço e falou assim, eu vou resolver isso aqui. E ele quase resolveu. Sozinho. Quase resolveu sozinho. Agora eu pergunto pro treinador aí do Fluminense do Sub-20. Por que o Enzo não é titular desse time aí? Por que esse garoto não é titular desse time do Fluminense? O Arthur jogou a Copa São Paulo com nome. Não tô dizendo aqui, gente, não tô execrando o Arthur. Não tô dizendo que o Arthur não serve. Pelo contrário, o Arthur é uma joia da base do Fluminense que precisa ser lapidado. Um jogador que no Sub-15 era o cara do Sub-15, fazia chover. Chegou no Sub-17, fez um Campeonato Brasileiro excelente, uma Copa do Brasil excelente, um Campeonato Carioca excelente, né? Foi um jogador de muito destaque no ano passado, inclusive no Campeonato Carioca Sub-17. Mas o Arthur, ele não tinha condição de ser titular nessa Copa São Paulo. E o Enzo, que entrou nesse jogo e acabou com o jogo, lembra muito o Roger Flores jogando, muito parecido com o Canhotinho. Ele mostrou que ele era para ter sido titular. Porque o que ele fez no jogo de hoje foi o único jogador realmente que criou chances claras de gol do Fluminense.
Claramente ele não era para estar no banco, só teve essa chance. Ele não teve chance em nenhum jogo da Copinha. Então, essas coisas que acontecem no futebol que a gente não sabe explicar. Entendeu? Ou o empresário dele é ruim, ou o treinador do Fluminense, da base do Fluminense, não conhece o grupo que ele tem. Porque o que esse menino fez em campo hoje foi brincadeira. Né? E não ter oportunidade. Outra coisa é não entender a valência de alguns jogadores, como o próprio Johnny. O Johnny é um jogador que ele se destaca pela sua ofensividade, pela sua capacidade de quebrar linhas com dribles, com cruzamentos. E ele estava jogando de zagueiro praticamente. Então, assim, o Fluminense desde o início, uma bagunça da Copa São Paulo. Isso foi determinante para o resultado de hoje. Mas eu saio de hoje com uma expectativa muito boa em alguns jogadores. Adorei esse menino Freitas. Jogadoraço, volante com muita qualidade. Muita qualidade. Se souberem lapidar, vai ser um baita de um jogador. Esse Isaac, jogadoraço, excelente. Esse menino que jogou hoje, né? Esse Enzo, que jogador, né? Temos o João Neto para testar, temos o Luan Brito, um jogador que podem falar o que for, não teve destaque na base. Tem qualidade técnica, tem definição e tem movimentação. Tem o Johnny, que infelizmente esse a gente não vai aproveitar, vai ser vendido com certeza. Tenho essa informação que ele já está praticamente negociado, porque esse menino, lateral direito Johnny, não vai ter oportunidade. O meu está cheio de lateral direito. Né? Temos o Kaique Almeida, temos o Justin, entendeu? O próprio goleiro Gustavo Ramalho. Então a gente tem bons jogadores aí, galera. Acho que o que fica de positivo é isso. Não pedir para vocês se inscreverem no canal, vocês que estão vendo aí, se inscrevam no canal. Nos ajude aí, deixe o seu like, que é muito importante. E hoje eu quero convidar vocês, hoje 23 horas, vai ser tarde sim. Desculpa aí, ó. Aqui, ó. 23 horas vai ser um pouquinho tarde, mas vamos ter a nossa live, a nossa resenha pós-jogo, Fluminense Resende. Porque hoje eu vou no aniversário do meu amigo Donaldinho, o filho dele tá fazendo aniversário, eu vou lá prestigiar o amigo. Então só vou poder fazer a live 23 horas. Então, ó, 23 horas, pós-jogo nosso aqui hoje, sábado, 23 horas, aguardo vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, vamos resenhar sobre o que aconteceu no jogo de hoje. Valeu? Um abraço, galera.